paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Já estamos finalizando esse segundo trimestre que trabalha sobre o tema encorajamento, instrução e conselho, analisando aí o livro de Salmos, uma lição comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. E o tema da aula de hoje é livramento e ação de graças. A nossa abordagem de hoje passa então pelo Salmo 116 e eu espero muito que o Senhor te use pela palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando então a palavra de Deus e edificando vidas para a glória de Cristo. Aproveita também, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todo esse material para a tua edificação em Jesus. Também estamos disponíveis no Spotify. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento, já tem aula lá disponível para você também. Segue a gente no nosso Instagram também, nas redes sociais. Eu vou ter o prazer em te receber para a glória de Deus. Você que é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso extraordinário que vai te abençoar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Também o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso para ministração para a glória de Deus, para edificar vidas na EBD, tá? Quem se torna assinante do Facilita é uma assinatura trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, treinamento para professor da EBD, também o nosso treinamento de evangelismo, que vale muito a pena para a tua edificação, está disponível para você. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos em Jesus. E é claro que eu espero muito que o Senhor te edifique na palavra de hoje. Hoje nós vamos estudar o Salmo 116. Então vamos para a aula e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Cristo. Hoje nós chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos jovens. Vamos estudar o Salmo 116. O tema da aula de hoje é o livramento e ação de graças. Já estamos finalizando o trimestre. Lembra também que essa aula cai no dia 11 de junho, dia do pastor. Ô, gente boa, considera o teu pastor também, honra o teu líder nesse dia. E eu espero muito que o Senhor te edifique para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vamos agora para o nosso momento de leitura bíblica, para que você saiba como fazer esse momento de leitura bíblica também em sala de aula para edificar vidas para a glória de Deus. Na aula de hoje, Salmo 116, vamos trabalhar sobre o livramento e ação de graças. Então apresenta a leitura bíblica para os teus alunos. Dica básica, começa pela proposta da lição. Texto principal, peça um aluno para fazer a leitura do texto principal, Salmo 116, versículo 12. Peça outro aluno para ler o resumo da lição, mostra o resumo da lição em sala de aula, é muito legal você fazer isso. E a leitura bíblica em classe se localiza hoje no Salmo 116, é o endereço, versículo 1 até o versículo 19. Leia esse texto compassadamente. Peça um aluno para ler um versículo, outro para ler outro. Vai te ajudar muito na tua ministração também.
Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso às minhas aulas sempre ao meio-dia, toda terça-feira, tá? Então, toda terça-feira, com antecedência, ao meio-dia, eu estou postando aula da classe dos jovens aqui para você ser edificado. No Spotify, a partir das 6 da manhã, também tem classe dos jovens, toda terça-feira também. E na Rádio Brasil FM, toda terça às 17 horas, tem classe dos jovens também para os nossos irmãos serem edificados de Jesus. Um abraço para todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM 107.7, que Deus edifique vocês através dessa aula, para a glória de Cristo. A minha oração é que você seja edificado e edificada em Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 do segundo trimestre da CPAD aqui da classe dos jovens. Na aula de hoje, lição de número 11, a nossa abordagem como proposta do pastor Marcelo Oliveira, ele que é o comentarista da lição, nós vamos analisar então o Salmo 116. É muito legal você observar o Salmo 116 junto com os teus alunos, para a gente entender especialmente o caminho da verdadeira adoração e ação de graças ao Senhor. Nós já dividimos com vocês durante todo esse trimestre o livro de Salmos, analisando ponto a ponto com vocês. Agora eu quero analisar a partir da ótica do Alan Ehrman, que traz uma perspectiva extraordinária sobre o livro de Salmos também. Ele escreve que o livro de Salmos tem sido chamado também de um livro de oração da Bíblia. Ele demonstra não somente louvores, mas ele demonstra também oração. Então, se você quer ter um devocional, quer orar, olha para o livro de Salmos, você vai perceber diversos salmos de oração. Salmo 1, Salmo 2, 32, 45, entre outros, você vai ver salmos de oração mesmo. Também é perceptível aqui nos salmos essa perspectiva de oração em reconhecer a grandeza de Deus, a adoração ao Senhor, em reconhecer também essa meditação de entender o período da resposta de Deus também para o nosso coração. Os salmos nos ajudam também a entender a verdadeira natureza da oração em algumas características. Se você gosta de orar, ore por mim também, tá? Nós vamos estar orando juntos. Você vai perceber algumas características que o salmo apresenta sobre oração. A primeira delas, que você pode tomar como nota, é para que os homens venham então orar a Deus e Deus então, usando as palavras humanas, possa então nos responder e trabalhar através de nós. Então você olha a primeira característica dos salmos, é entender um contato com o Criador, e o Criador, que é tão grande, maravilhoso, ele pode usar palavras humanas para falar conosco. E não somente na sua linguagem, mas ele fala na nossa linguagem para o nosso entendimento também. É decisão de Deus falar conosco. Então o salmista nos ensina através da criação, nos ensina através da oração também, nos ensina através do agradecimento diante da presença do Senhor. O princípio dos salmos, então, é essa meditação diante de Deus. Em segundo lugar, você vai ver que salmos também, como objeto de oração, também traz um foco, a nossa atenção agora voltada em Deus, nele mesmo. Olha, essa palavra é tão forte para os nossos dias que está sendo marcado pela questão da própria distração. E é necessário ter foco. O foco da oração agora é pautado em Deus. As declarações dos salmistas, então, nos salmos, apontam para a grandeza de Deus. Não é à toa que Salmos é chamado de Terlim, ou seja, livro dos louvores. E aí você percebe que esses louvores também têm oração. E os terlins, ou seja, os louvores, você vai perceber então a grandeza de adoração, a grandeza de colocar em Deus a sua oração e nele ter um relacionamento. Analisar o livro dos Salmos traz então essa reflexão para você também. Em terceiro lugar, você vai observar que o livro dos Salmos, através da oração, nos ensinam que a marca da oração genuína está na humildade do homem diante de Deus. Olha, Salmo te ensina a ter humildade. Você vai perceber as declarações aqui dos salmistas em colocar a humildade no seu coração em oração também. Olha o Salmo 124, versículo 3. Salmo 24, versículo 3. Ele destaca especialmente algo de se prostrar diante de Deus. Olha
Para você ver, o Salmo 143, versículo 2, ele descreve exatamente que os olhos dos justos devem então ser purificados diante de Deus. Devemos então ter uma mente de servo, sermos humildes, buscarmos a misericórdia de Deus. Salmo 123, versículo 2. E nesse aspecto humilde, então, nós encontramos a fidelidade de Deus. Salmo 115, versículo 1 também. Vamos observar os grupos de salmos que nós encontramos então no Saltério. Quais são esses grupos? Vamos descrever para você e você pode tomar como nota antes da gente entrar diretamente no Salmo 116. O primeiro grupo de salmos que você vai encontrar na Bíblia são os salmos davídicos. Que salmos são esses? Salmos 3 ao 41, Salmo 51 ao 72, Salmo 108 ao 110, Salmo 138 ao 145. Nós também vamos encontrar os salmos dos coroatitas ou coatitas. Nós vamos encontrar também os salmos dos coatitas. Entra aqui, Salmo 42, pode ser dos coatitas e também pode ser de Davi, como expliquei para você, vai depender do contexto. Tem gente que entende que o 42 é davídico, tem gente que entende que é coatita, então vamos trabalhar assim, 42 a 49, 84, 85, 87 a 88 também. Você vai encontrar os salmos dos Eloítas, que fazem uma referência a Deus como Elohim. Entra aqui o Salmo 42, Salmo 83, Salmos Asafitas, ou seja, os Salmos de Asaf, e onde nós vamos encontrar então o Salmo 73 ao 83, os Salmos da Realeza 93 ao 100, os Salmos de Louvor 103 ao 107, os Salmos de Ascensão, ou seja, de peregrinação, Salmo 120 ao 134, eu vou falar disso depois de uma próxima aula com vocês. Também nós vamos entender os salmos que apresentam então essa ideia da palavra aleluia, ou seja, salmos de louvores que apresentam então essa terminologia, eles terminam com a palavra el. Quem entra aqui? Salmo 111, 100 ao 118, 146 ao 150, e aí nós vamos perceber toda a grandeza de Deus no livro de Salmos. Hoje nós vamos observar então o Salmo 116, que entra nessa característica então de salmos de louvor, salmo de aleluia, de exaltação a Deus, como nós escrevemos para você. Então entra aqui o Salmo 116 como salmo de cântico de adoração. Para começar bem, vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. E é claro, se você pode, deixa teu comentário aí se eu estou te ajudando, o que você está achando desse trimestre. Se você pode também, envie essa aula para mais alguém e vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre a súplica da alma diante do eminente perigo. Neste primeiro ponto, é muito importante você observar, junto com os teus alunos, os subtópicos que você vai trabalhar em sala de aula. Tem uma noção de quantos pontos você vai trabalhar, de quantos subtópicos, para você não perder o foco na ministração. Lembra que a tua aula pode ser trabalhada em 1 hora. É claro que você vai apresentar um panorama dos subtópicos, só cita os temas e apresente uma leitura bíblica, que se localiza agora no Salmo 116, versículo 1 ao 5. Você pode ler esse texto. E avance, então, iniciando apresentando o primeiro subtópico, que trata sobre o que é o Salmo 116. Neste primeiro subtópico, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós então vamos voltar o nosso olhar para entender o Salmo 116. O Salmo 116, ele é um salmo que pode ser um salmo davídico e ele descreve então verdadeiros louvores a Deus. O Alan Ehrman traz então uma perspectiva muito legal. Nós vemos então nesse salmo sendo um salmo de ação de graças por um livramento que Deus então providenciou. Então, analisar o Salmo 116 é entender que ele é um salmo de ação de graças por um livramento. E aqui nós vamos perceber essa ação de Deus em nos livrar dessas amarras da morte. Também você vai perceber a leitura do Salmo 116, descreve para você algumas formas muito boas
de demonstrar ação de graças pelo livramento que Deus providenciou. Você pode ler Isaías 38, que descreve isso. Você percebe, então, essa ideia do Salmo sendo utilizado, 116, sendo utilizado pela monarquia para louvar a Deus pelos grandes livramentos enfrentados também em batalhas. Você pode perceber Salmo 18, 27, 31 e 56 também sendo utilizados pela própria monarquia em Israel. Esse salmo é um salmo davídico e ele pode ser dividido da seguinte maneira. Você pode pegar o Salmo 116 e dividir ele da seguinte maneira, em 3 partes. A primeira parte do salmo está então no versículo 1 ao 4, que demonstra então um clamor ouvido. O povo orou e Deus respondeu. A segunda parte está no versículo 5 ao 7, onde você vai perceber o caráter de Deus sendo reafirmado. A terceira parte está então em ação de graças pela misericórdia de Deus. Versículo 8 ao 19. Faça essa divisão aí e deixa Deus te usar. O segundo subtópico, já avançando, vamos então trabalhar com você sobre o seguinte argumento: cordéis de morte, angústias do inferno. O Salmo 116, como o próprio pastor Marcelo Oliveira descreve, ele demonstra que o salmista cita que Deus lhe livrou da morte, lhe livrou do inferno. É por isso que ele está descrevendo aqui, a partir dessa perspectiva, um grande livramento de Deus. O Alan Ehrman traz a seguinte versão para a gente, a partir da leitura da Bíblia NVI. Versículo 1, você pode ler esse texto. Você vai perceber então essa posição sendo demonstrada aqui literalmente no texto que ele invocou. Versículo 1 diz isso: ele invocou, ele orou, ele clamou e Deus respondeu. É a ação de Deus aqui. Você clama e Deus responde. O Salmo 116 demonstra isso. É muito provável, dentro desse texto, muito bem, analisando a passagem bíblica, que Deus então ele age através da oração. Quando você ora, Deus age. Pega essa palavra e deixa Deus te usar. Quando você clama, Deus age. Quando você pede, Deus trabalha. Deus responde com um sim. Deus também responde com um não. E o não de Deus é um livramento para você. E Deus também responde com silêncio, tá? Te fazendo esperar um pouco mais, te preparando para receber uma grande vitória. É muito provável também que quando nós analisamos o Salmo 116, nós voltamos o nosso olhar especialmente para a visão do próprio apóstolo João, que descrevia muito bem que Deus nos amou primeiro e o Senhor nos amou primeiro. Eles oraram e Deus respondeu. Isso é amor de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19. Analisar a palavra, especialmente o Salmo 119, e dar uma olhada, então, no versículo 16, é entender, a partir das palavras do salmista, que Deus foi fiel em cumprir a sua aliança, o seu pacto. A própria ação de Deus é pactual, é de aliança, é Deus que honra a sua aliança. Deus é aquele que está pronto para inclinar os ouvidos. Versículo 2 do Salmo 116 confirma isso. E o Antigo Testamento se refere a essa inclinação de Deus como uma ação poderosa, ou seja, o favor de Deus, a arma secreta de Israel, Deus parando para ouvir os seus servos. Esse padrão aqui é demonstrado especialmente por nós crentes que acreditamos e cremos que Deus responde a nossa oração quando nós clamamos ao Senhor e oramos a Ele. Aqui nós vamos perceber especialmente uma verdadeira adoração, onde você pode declarar que você ama ao Senhor, Ele ouviu o seu clamor. Deus é piedoso e atendeu o teu gemido. Aqui você vai perceber muito bem que durante a tribulação, Deus então se levantou do trono para responder à tua oração. O Salmo 116 também aponta muito bem que o salmista ele enfrentou a sepultura. Salmo 119, 3 e 4, ele diz: e Deus me deu o livramento, Deus ele agiu por mim. Ele traz então uma perspectiva muito interessante, ele descreve que Deus me salvou, que Deus então providenciou o escape, que Deus agiu na minha tristeza e Deus ouviu o meu clamor. Olha como essa oração é profunda também. Pega isso aqui e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que vai tratar agora sobre a invocação ao Senhor.
Neste terceiro subtópico, nós vamos voltar ao nosso olhar a partir da leitura do Salmo 116, como o próprio pastor Marcelo Oliveira sugere. Ele descreve que Deus deu livramento para o salmista que enfrentava os laços da morte. E nessa oração, Deus então agiu. Há pessoas que sugerem que esse salmo possa ter sido escrito pelo próprio rei Ezequias, tá? Mas nós vamos ficar com a visão que foi o próprio Davi que escreveu o texto do Salmo 116 a partir da perspectiva dessa análise, dessa abordagem que o Marcelo Oliveira sugere, e você também pode entender que isso aqui são interpretações do texto. O Matthew Henry, ele traz a seguinte perspectiva sobre o texto também. Ele diz que nós temos razões para orarmos a Deus quando nós estamos angustiados. Aqui eu tenho uma palavra para você: quando você está angustiado, você tem razão para orar ao Senhor. Não é que você mereça, mas é que Deus responde a tua oração quando você precisa. Ele age por você, e ele age, nós precisamos então estar sensíveis à voz de Deus. Também nós vamos perceber que o Senhor, ele age como justo e bom, e a misericórdia dele é a ação de nós não sermos então consumidos. O livramento da parte de Deus demonstra então a generosidade de Deus, o favor de Deus, o caráter de Deus em nos ajudar. Analisar essa abordagem é entender muito bem que mesmo enfrentando os cordéis da morte, o Senhor nos livra de sermos vencidos pela tentação. O Senhor nos dá o livramento do pecado através da libertação em Cristo. O Senhor trabalha em nós, e o Senhor trabalhando em nós, agora nós temos então esse grande livramento. Então, olhar para o Salmo 116 é entender uma oração poderosa aqui. Eu estou com um texto que é um louvor, mas é oração. Eu estou com uma palavra aqui em mãos que é uma verdadeira oração, e você precisa focar nisso também em sala de aula. Para avançar, para você continuar ministrando, vamos então para o segundo ponto, e que Deus use você na palavra. Se você conhece alguém que precisa assistir, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais da tua igreja também. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: o poderoso livramento do Senhor. Neste segundo ponto, a nossa análise e abordagem bíblica passa então pelo poderoso livramento que vem da parte de Deus. Dá uma observada nos subtópicos que você vai trabalhar junto com os teus alunos, só cita os temas para você não perder o foco da aula, tá? E apresente uma leitura bíblica para os teus alunos se prenderem na Bíblia. Dica básica que eu vou te dar como texto de leitura: Salmo 116, versículos 6 ao 11 agora. E o primeiro subtópico, então, do segundo ponto, trata sobre o seguinte argumento: que o Senhor, ele é piedoso, justo e misericordioso. Neste primeiro subtópico do segundo ponto, você percebe muito bem, a partir da proposta do Marcelo Oliveira, que o salmista ele agradece a Deus por receber o bem, o livramento de Deus, o bem da vida. O próprio Matthew Henry ele descreve que o salmista ele entende muito bem que o Senhor é aquele que dá a vida. Você pode ler Salmo 116, versículo 5 também. E ele tem uma experiência agora a partir do caráter de Deus, da demonstração então da misericórdia de Deus. E essa experiência é compartilhada por ele. É um ato social, também pactual, pessoal também, que ele agora está compartilhando e falando a respeito da misericórdia de Deus no versículo 1. Ele está descrevendo que ele clamou e Deus agiu. Quando ele precisava, Deus agiu. E aqui você vai perceber com frequência no Antigo Testamento a graça de Deus sendo demonstrada. Por exemplo, Êxodo 34, versículos 6 e 7, 2 Crônicas 30, versículo 9, Neemias, capítulo 9, versículo 16, 31 também, Salmo 103, versículo 8. Então, no Antigo Testamento, olhar para esse pacto e ação de Deus é entender que Deus ele age de forma poderosa. E aqui o Salmo também nos ajuda a ter um coração simples. Leia o Salmo 116, versículo 6, que você vai perceber de uma forma muito legal que o salmista agora ele tem um coração simples, quebrantado, a entender que o Senhor é o seu Salvador. E aqui nós aprendemos, a partir dessa visão, que Deus é aquele que age pelo necessitado, por aquele que precisa, por aquele que está precisando de uma graça, e no Senhor nós encontramos o repouso.
Então, nessa abordagem bíblica, a partir da visão do salmista, nós entendemos que em Deus eu encontro repouso. Em Deus você encontra repouso. Em Deus você encontra, então, o livramento. Ah, que coisa linda que nós temos, então, nessa passagem bíblica do Salmo 116. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata agora sobre outro argumento. A vida pertence a Deus e que Deus use você na palavra, na EBD da tua igreja. O salmista aborda de forma sensacional que a vida pertence a Deus. O pastor Marcelo Oliveira, ele descreve que Deus é cuidadoso com a nossa vida. Até mesmo com a nossa morte, ele providencia a salvação por intermédio de Cristo e nele nós passamos então a eternidade por causa de Jesus. O Matthew Henry descreve muito bem, de forma muito legal, que nós somos confundidos pelas nossas próprias decisões, mas no Senhor nós temos a resposta. Também nós vamos perceber que nesse texto há uma verdadeira fé sendo depositada diante de Deus. Essa fé trabalha até mesmo na nossa incredulidade. Essa fé está depositada diante do Senhor em fidelidade. O pecador que é liberto do pecado, agora ele passa a ter uma vida com Deus, passa a ter um relacionamento profundo com o Senhor. Você também pode ter esse relacionamento também, porque o Senhor é aquele que traz o livramento. No Salmo também vemos uma passagem bíblica muito conhecida, tomarei o cálice da salvação, representando então a libertação pela lei no Antigo Testamento como sinal de gratidão a Deus. Esse cálice também representa a própria salvação por intermédio de Cristo. Em Cristo agora nós podemos ter uma vida santificada. Então o salmista está dizendo, Deus me deu livramento, eu vou me consagrar para Deus, eu vou viver para Deus, eu vou colocar minha vida, minha herança, o meu futuro na presença do Senhor. E o Senhor providencia então esse livramento. E aqui nós vamos perceber exatamente, verdadeiramente falando, a ação de Deus em providenciar vida para os seus servos. Aqui nós vamos perceber que o Senhor é aquele que age nas nossas feridas, nas nossas angústias, nas nossas aflições da alma. O Senhor é aquele que, através da sua bondade, nos dá a libertação e nós devemos oferecer sacrifícios de gratidão. O salmista faz isso. Ele está orando, está unindo o seu coração a Deus, ele está glorificando a Deus pelo livramento. Você tem motivo de agradecer a Deus? Para pensar. Você tem motivo de agradecer a Deus? Se tem, comenta aí. Deus tem te dado tantos livramentos. O Salmo 116 aponta para os livramentos de Deus. Os livramentos que Deus providenciou. Isso é muito legal você compartilhar em sala de aula também, para ter uma dinâmica com os teus alunos. Vamos agora para o terceiro subtópico, que vai tratar especialmente sobre experimentando agora o favor de Deus. Neste terceiro subtópico, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, agora a nossa visão demonstra exatamente o nosso olhar para essa caminhada que o salmista agora tem com Deus e a sua experiência de fé com ele. O Alan Ehrman, ele traz uma perspectiva muito legal, que o salmista ele volta agora às suas necessidades, à sua vida de oração para com Deus. Você pode ler o Salmo 116, versículo 8 e 9, para te ajudar a ter esse link. Deus providenciou o livramento da morte, o escape. Salmo 116, versículo 4 e versículo 6. Ele diz que Deus providenciou o escape. Também você vai perceber que isso agora te providencia a ter um relacionamento com Deus. Então ele está descrevendo no Salmo que agora ele tem um relacionamento com Deus. Ele tem uma mudança de vida. Você pode ler como link Salmo 56, versículo 13 aqui. Ele diz que o Senhor é grande, que o Senhor é bom. Se você pegar a abordagem do versículo 10 e 11 do Salmo 116, você vai perceber que a Septuaginta, na versão grega, traz para nós uma visão que ele creu. Eu criei no Senhor, eu acreditei no Senhor. Ele descreve que eu amei o Senhor, eu coloquei a minha vida diante do Senhor. E na minha profundeza, na minha angústia, Deus agiu. Deus então agiu com providência, Deus então enviou o livramento. Isso demonstra agora
para uma maturidade da fé, uma caminhada cristã. E essa caminhada cristã nos ajuda agora a ter um relacionamento com Deus. Eu espero que você também possa ter um relacionamento com Deus na profundidade, buscando ao Senhor de todo o teu coração, pela palavra em Cristo Jesus, que essa aula também esteja edificando você e que você também possa edificar vidas. O salmista está agradecendo pelo livramento. Você também pode fazer isso, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo para você que está me ouvindo pela Rádio Brasil FM. Que Deus em Cristo te abençoe. Rádio Brasil FM 107.7. Terça-feira, às 17 horas, a gente está por aqui ministrando uma palavra para você também. Você que me acompanha pelo Spotify, que Deus te edifique também. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto da ministração, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: ação de graças como expressão no culto público. Nesse terceiro ponto, nós vamos voltar o nosso olhar muito bem para essa ação de graças que o salmista então apresenta como expressão de gratidão a Deus no culto público. Dá uma analisada aí nos subtópicos, apresenta os subtópicos em sala de aula para você não perder o caminho e faça uma leitura para os alunos voltarem para a palavra. A leitura que eu vou te dar como dica, Salmo 116, versículos 12 a 19, e depois da leitura vai então para o primeiro subtópico que vai tratar no terceiro ponto sobre a virtude da gratidão. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, você vê o salmista dizendo no versículo 12 do Salmo 116, algo que é interessante: o que darei ao Senhor, o que oferecerei ao Senhor em gratidão. O Alan Ehrman, trazendo a perspectiva a respeito dessa leitura, do versículo 12 do Salmo 116, ele traz aqui a palavra bondade. Ele descreve essa bondade, a bondade de Deus. Você vê aqui o cálice da salvação sendo demonstrado por uma experiência específica que o salmista está enfrentando, que experimentou com Deus. Experiências com Deus são algo específico de cada pessoa. E é claro que você vai perceber que essa obra salvífica aqui é demonstrada então como a bondade de Deus, como a graça de Deus, como a manifestação então do livramento do Senhor. Ele fala dos seus votos de adoração. Ele fala então dos seus votos de gratidão. Dá uma olhada no versículo 19. Você vai ver ele demonstrando então esse cálice da salvação. Você pode encaixar isso com uma Páscoa também, tá? A Páscoa também traz essa perspectiva de adoração ao Senhor. Então o salmista ele está celebrando a Deus nessa perspectiva, nesse contexto histórico, possivelmente ele está exaltando a Deus de uma forma muito tremenda. Você pode perceber que para nós a Páscoa ela tem um significado também muito legal, que é agora a partir da ressurreição de Cristo, aponta para a ressurreição. A ceia para nós tem o significado então do cálice da salvação em Cristo Jesus. Não é que a ceia salva, mas aponta para a obra de Cristo, a morte e a ressurreição. E aqui você vai perceber a preciosidade que o salmista tem em colocar os seus olhos diante do Senhor, em derramar-se diante de Deus em adoração. Você está disposto a se derramar em adoração também diante da presença do Senhor? É isso que o salmista nos convida a entender. Vamos avançar agora. Vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto, quase finalizando a lição, que trata agora sobre o culto público em um ambiente também de gratidão. O pastor Marcelo Oliveira demonstra que o culto público que nós fazemos e realizamos também é um ambiente de gratidão. No culto nós podemos adorar a Deus pela salvação, pela misericórdia, pelos livramentos que Deus nos concedeu. Você tem agradecido pelos livramentos que Deus te concedeu? No culto público você pode fazer isso aí em adoração. O Alan Ehrman descreve então o Salmo 116, versículo 16, apontando então que o salmista coloca o seu coração dizendo: eu sou o teu servo. Isso aqui é uma verdadeira adoração. Ele quebranta o seu coração diante do Senhor.
Ele demonstra então que ele é servo de Deus, que ele devolve ao Senhor a sua adoração, que ele coloca o seu coração diante de Deus. Dá uma olhada no versículo 17 a 19 para fechar, e você vai perceber então que ele oferece sacrifícios de ação de graças, ele exalta a Deus, ele leva a sua oferta ao Senhor. A oferta aqui é vista como algo também de gratidão a Deus. Ele proclama, ele clama, ele adora pelo grande livramento. Gente, como esse salmo é profundo. E eu espero que você possa meditar no Salmo 116 para a glória de Deus em Cristo Jesus e que essa aula possa ter te edificado em Cristo para a glória de Deus. E se eu não ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, segue a gente no Instagram, aqui no canal do YouTube Janderson Nascimento, tá? Segue, se inscreve, vou ter o prazer de te receber por aqui. Todo dia tem aula para você, todo dia tem vídeo para você, sempre ao meio-dia. Se você pode nos acompanhar no Instagram, @Janderson Nascimento ou @FaciliteBD, você vai acompanhar o nosso ministério pastoral também. Estamos disponíveis no Spotify também, no TikTok, gente, estou lá também, tá? Você pode acompanhar a gente nessas plataformas digitais, onde a gente está utilizando esses recursos para falar de Jesus, anunciar a palavra. Se você pode, tira uma foto com os teus alunos ou assistindo aula e me marca, vou ter o prazer de te receber por lá. Toda terça-feira eu estou aqui na Rádio Brasil FM 107.7 ministrando para você. Toda terça ao meio-dia tem aula com vocês a partir das 6 da manhã lá no Spotify, no YouTube ao meio-dia, 17 horas na Rádio Brasil FM. Que Deus edifique vocês através da palavra de Deus. E que o Senhor te edifique para a glória e honra do Senhor. Se você interessar por esse material, o link está na descrição do meu vídeo. Você pode ser um dos nossos assinantes, está chegando o trimestre novo, terceiro trimestre, já se prepara para isso também, para ser edificado em Jesus, para a glória e honra do Senhor. Agora, eu quero te convidar para um momento muito importante no programa. Eu quero orar por você, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que quer agradecer ao Senhor. Vamos orar juntos no nosso momento de oração. Agora, momento especial, momento de oração. Se você está afastado de Jesus e a palavra de Deus hoje falou com você através do Salmo 116, aceite a Jesus como teu Salvador, visite uma igreja próximo da tua casa ou então comenta aqui, eu quero aceitar a Jesus. Você que está precisando também de oração, coloca o teu pedido de oração aqui, nós vamos orar por você. Agora eu quero orar por você para que Deus te use na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja, para que você seja um instrumento, para que as vidas saiam da tua igreja dizendo assim, moço, mas que aula abençoada, Deus falou comigo, glória a Deus por isso. Eu quero interceder por você. Quero orar por você também que está angustiado, você que precisa de uma resposta da parte de Deus. Deus vai te dar essa resposta. Nós vamos orar por você. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do teu altar. Assim como o salmista do Salmo 116 fez, agradecendo ao Senhor pelo livramento, pela resposta, pelo trabalhar do Senhor. A minha oração agora, Senhor, ela é direcionada a Ti com um objetivo, que o Senhor edifique essa vida que está te aceitando agora como Salvador. Que o Senhor ache guarida nesse coração e fortaleça o Teu filho e Tua filha pela fé. Eu oro, Senhor, pelo Teu servo, a Tua serva que está angustiada, precisando de uma resposta. O Senhor é o Deus do consolo, do livramento e da misericórdia, como nós ministramos hoje aqui. Que o Senhor possa dar o livramento e consolar, dando paz e esperança para o teu servo e tua serva. Eu oro também pelos teus filhos que vão ministrar essa palavra na escola bíblica dominical das suas igrejas. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que os teus servos sejam bocas de Deus para a exaltação do teu nome. Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a estudar ainda mais a palavra. Primeiro texto, Mateus Henry, Material Extraordinário, editora CPAD. Você acha esse comentário no site da CPAD? Pede o teu para ser edificado.
Você também encontra esse material da editora Geográfica, material extraordinário do Matthew Henry. Esse aqui é o do Warren Wieps, o outro é o Matthew Henry. Material muito legal, comentário versículo por versículo. Quero indicar para você também o texto do Raymond Dillard e do Longman III, Introdução ao Antigo Testamento, para você entender o livro de Salmos, editora Vida Nova, material muito legal, de excelência para te edificar. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. Lição de número 12, já finalizando o trimestre. E a lição de número 12 vai acontecer no dia 18 de junho, o dia do aniversário da Ableia, gente. O dia do aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. 112 anos, glória a Deus. Sou assembleano e você também. Você que faz parte dessa denominação, você que não faz, que já fez. Que Deus abençoe vocês. Nós louvamos a Deus por esses 112 anos propagando o Evangelho. Então, na próxima terça, eu te aguardo por aqui para a gente estudar a palavra em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Que Deus edifique você através da Rádio Brasil, no Spotify, aqui no YouTube e até o próximo programa, próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.